Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e hoje vamos trabalhar com mais uma temática que foi sugerida por uma pessoa do canal. Então, um dos usuários que nos acompanha sugeriu já faz algum tempo a temática inteligências múltiplas, que é um conceito ali por volta de 1980. E nessa época de 1980, na Universidade de Harvard, se estudava muito o que seria a inteligência. Então havia um grupo de pessoas específico se dedicando ao estudo de tentar compreender e sistematizar melhor o que seria a inteligência. E dentre esses professores e pesquisadores que estudavam a respeito da inteligência, se destaca o nome de Howard Gardner, que é um dos pesquisadores que começa a se questionar do conceito que se tinha até então de inteligência. Então, até essa época de 1980, se considerava como um grande aspecto de inteligência tanto a capacidade de memorização de informação, já foi um conceito que foi muito utilizado para se entender inteligência, como a questão da resposta rápida. Então, que é o caso, por exemplo, de muitos dos modelos de teste de inteligência, que justamente acabam os mais antigos e desatualizados, inclusive muitos deles já até proibidos de serem utilizados em algumas regiões, porque eles testam justamente essa questão da velocidade de resposta, que é um aspecto muito limitado e que justamente o Gardner ele vem a questionar isso. Como que a velocidade de resposta pode ser um quesito para a inteligência, sendo que o ser que leva mais tempo, ou seja, o sujeito que leva mais tempo para responder, ele pode estar fazendo uma construção conceitual muito maior. Então, aquele sujeito que leva mais tempo para responder, talvez não seja porque ele não tem a resposta ou porque ele não sabe uma resposta decorada, mas sim porque ao invés de dar uma resposta pronta, ele elabora, ele pensa, ele reflete, ele contrapõe informações para formular uma resposta. Isso leva um tempo. Então, o sujeito dar uma resposta rápida pode significar que ele tem uma resposta decorada para aquela pergunta. Não necessariamente que ele é mais inteligente do que aquele sujeito que demora mais. Porque o sujeito que demora mais para responder, pode ser que ele esteja elaborando uma resposta. Que o outro que tem uma resposta pronta a dar, não teria talvez essa mesma capacidade de elaborar. Então o Gardner ele vem questionando isso, esse conceito de inteligência como decorar informações ou então como a capacidade de responder rápido a uma pergunta, a um estímulo. E dentro desse questionamento, ele começa a entender a inteligência de um aspecto um pouco mais amplo, a entender que existem mais aspectos que podem determinar se o sujeito é inteligente ou não. E não simplesmente a capacidade de memorizar a informação ou de responder rápido, de acessar rapidamente essas memórias, mas sim uma capacidade mais ampla, em mais sentidos. E aí ele desenvolve esta teoria da ideia de múltiplas inteligências, ou seja, mais de um aspecto que determina a inteligência. Então o sujeito ele pode ter uma inteligência maior numa área, por mais que menor em outra. Como a gente vê o caso, por exemplo, que é muito comum, a gente brinca que a área de exatas, por exemplo, nos cursos universitários, eles têm uma capacidade de cálculo assim extrema. É incrível a forma como eles calculam as coisas de maneira muito rápida, chegam a deduções lógicas bastante rápido e fácil. Mas ao mesmo tempo, quando você pega muitas vezes teses de doutorado da área de exatas, que são escritas assim por pessoas que estão na máxima graduação dessa área, você vê que a escrita muitas vezes é muito pobre, é muito direta, é mais no sentido que eles realmente trabalham, que é com uma escrita mais direta, mas muitas vezes você vê que o vocabulário mesmo é bastante empobrecido no sentido das palavras. Por quê? Porque não é a área de atuação deles. A área de atuação deles é exatas e não as palavras. Então, nessas análises a gente percebe
que existe uma diferença mesmo entre um tipo de habilidade e outro. E analisando isso, o Gardner ele começa a estabelecer conceitos de vários tipos de inteligências. Dentre elas, ele estabelece, por exemplo, a inteligência lógica, que seria justamente essa mais voltada para a área de exatas. Então, uma inteligência que te dá a capacidade de calcular, de fazer, formular questões abstratas, então uma capacidade de conseguir imaginar situações que não são físicas, que não estão na sua frente. Isso seria uma inteligência lógica. Então a capacidade de você conseguir organizar informações através de imagens simbólicas, você conseguir realizar cálculos, fórmulas. Isso a gente vê muito na área de exatas, principalmente na área de matemática. A capacidade também de dedução, então você, a partir de uma informação, você presumir outras com uma certa margem de acerto. Isso é inteligência lógica. Outro tipo de inteligência que o Gardner estabelece é a inteligência linguística, que aí é justamente a que eu tinha mencionado anteriormente, que é mais para a área de humanas, é mais voltado para a área que se preocupa mais com a escrita. Então seria essa inteligência que ela te dá a capacidade de manejar as palavras, de fazer um uso de um vocabulário um pouco mais amplo, que desperta o interesse por entender a organização das palavras, o uso das palavras, qual seria a origem das palavras e dos termos. E esse tipo de inteligência a gente constata muito em pessoas que escrevem, como é o caso de poetas, como é o caso de escritores de romances. Então nós notamos muito nessas pessoas essa capacidade de jogar com as palavras, o interesse pelo estudo linguístico. Um nome que me vem muito na memória assim, para mencionar é Guimarães Rosa, que é o grande autor brasileiro, que ele faz jogadas incríveis assim com as palavras. O Grande Sertão Veredas, sua obra máxima, assim, que você pode ler ele de dois modos, né? Então, Grande Sertão Veredas, que seria a ideia do sertão mesmo, uma região brasileira, ou Grande Sertão Veredas. Então, grande ser tão cheio de caminhos, tão cheio de variações. Então, essa jogada com as palavras, isso demonstra um nível de inteligência linguística. Outra inteligência é a musical. Então a inteligência musical é um conhecimento de ritmo, de timbre, a capacidade de reconhecer a melodia. E aí não somente melodia de instrumental, mas também quando a gente pensa em melodia da própria voz, ritmicidade da voz. Então a inteligência musical a gente vê frequentemente em pessoas que tendem a ser cantoras ou ter maior habilidade com instrumentos musicais mesmo. E a gente nota que algumas dessas pessoas, elas conseguem assim, com uma certa facilidade, encontrar semelhanças entre os sons e formar sons que são bem coerentes entre eles. Então a pessoa ela começa a batucar e ela já encontra um ritmo de batida que casa muito bem, ela consegue já formar uma música muitas vezes a partir de uma simples batida na mesa. Então isso demonstra uma capacidade de inteligência musical. Eu me recordo bem que um conhecido, um amigo meu, assim, um dos meus amigos mais próximos e mais antigos, ele escuta uma música numa propaganda de televisão, por exemplo, numa propaganda comercial, e ele às vezes consegue, ou batendo, já tirar a música, ou então tá com o instrumento, ele já vai tirando as notas no instrumento, tendo ouvido uma vez. Então isso demonstra um alto nível de inteligência musical, que é essa capacidade de reconhecer os intervalos entre o som, o volume que o som se manifesta, então qual que é a batida exata que eu tenho que dar para sair naquele mesmo volume, para sair naquela mesma extensão o som. Isso demanda assim um nível de inteligência musical muito alto.
A outra forma de inteligência é a espacial. Essa é muito comum a pessoas que trabalham com cartografia, com arquitetura, que é uma capacidade de reconhecer o seu ambiente. Então a inteligência espacial é aquela capacidade de reconhecer o formato das coisas ao meu entorno, reconhecer a profundidade, a distância de tudo, é aquela capacidade de eu estar nesse ambiente, fechar meus olhos e conseguir descrever com exatidão o que tem em cada local, a que distância as coisas estão de mim, que formato as coisas se apresentam. Então essa capacidade, ela é entendida dentro da inteligência espacial. É muito comum a pintores também, que tem que retratar uma imagem que eles veem. Então eles olham para o seu ambiente, capturam aquela imagem mentalmente e depois retratam ela. Mesmo que eles estejam pintando naquele ambiente ou com modelo, você não vai estar olhando para o objeto e para a pintura ao mesmo tempo. Então a partir do momento que você olha para a pintura, isso demanda que você tenha a imagem mental do que você viu anteriormente, mesmo que seja do segundo anterior, e não é tão fácil. Quem já tentou desenhar algo que você estava vendo sabe que essa não é uma tarefa tão fácil e que demanda um nível de inteligência espacial bem razoável. Outra forma de inteligência que o Gardner define é a inteligência corporal sinestésica, que é uma capacidade de reconhecimento do próprio corpo. Então é o sujeito ele ter uma noção plena de aonde o seu corpo está, como ele está. Esse reconhecimento corporal a gente vê muito frequente em pessoas que praticam esportes. Então pessoas, por exemplo, que praticam algum tipo de jogo com bola, você tem que ter um conhecimento muito bom do teu corpo para poder saber quanto que você tem que andar ou estender seu corpo para apanhar a bola. No caso, por exemplo, do basquete, para você conseguir manejar a bola de uma mão para outra, você tem que ter um entendimento muito claro do teu corpo. Ainda mais para questões que exigem equilíbrio. Então quando a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que praticam equilibrismo, andam em corda bamba, existem algumas outras categorias, ou o próprio andar de bicicleta, que demanda um pouco menos, mas também demanda um nível de inteligência nesse sentido, de corporal sinestésica, porque você precisa ter um entendimento do teu corpo e uma noção de onde ele está e de como ele se organiza nesse ambiente para você conseguir se equilibrar, para você conseguir saber até onde levar a tua mão sem bater no objeto. Então tudo isso demanda uma inteligência corporal muito grande. Outro tipo de inteligência que o Gardner define é a intrapessoal. Então a intrapessoal, intra sempre para dentro, inter para fora, intra para dentro. A intrapessoal é uma capacidade de inteligência de se reconhecer, e aqui mais no sentido psíquico mesmo. Então se reconhecer no sentido de entender seus sentimentos, entender suas sensações, entender fatores estressantes, conseguir se controlar, conseguir dar conta de si mesmo. Então essa inteligência que te possibilita o autocontrole, te possibilita se organizar na sua vida, é uma inteligência intrapessoal. Já a interpessoal, que é para fora, é a capacidade de reconhecer no outro. Então, reconhecer os sentimentos do outro, reconhecer os desejos do outro. Isso a gente vê muito comum, esse tipo de capacidade interpessoal, em pessoas que são grandes exemplos de comunicadores, pessoas que são grandes líderes espirituais, pessoas que são bons vendedores. Então eles têm a capacidade muitas vezes de reconhecer o desejo do outro e utilizar isso a favor do seu objetivo, que seria a venda. Então essa capacidade de reconhecer o outro, que também é essencial, por exemplo, para a empatia, é uma capacidade de inteligência interpessoal. A inteligência naturalista, que é outra das estabelecidas pelo Gardner, é a capacidade de reconhecer padrões, compreender relações sequenciais. Então entender, por exemplo, relações causais também, que essa ação
causa outra, que existem outras relações permeadas por essa. Tudo isso é uma capacidade de inteligência naturalista. Isso a gente vê muito em pessoas que trabalham na área da biologia, como por exemplo foi o caso de Darwin, onde ele consegue, a partir de análises ambientais, a partir de pequenos fragmentos de informação, e presumindo sequências lógicas do que poderia acontecer antes do que, o que levou a que. Então essa capacidade de reconhecimento de sequências causais e relacionais é a inteligência naturalista. E o último exemplo de inteligência que o Gardner nos traz é a existencial, que é meio comum a quase todos os filósofos, que é justamente essa questão da reflexão da nossa existência. Então a capacidade de você se questionar sobre o mundo, se questionar sobre as suas ações no mundo, as consequências que essas ações trazem, tudo isso é parte da inteligência existencial. É necessário lembrar que essa teoria ela é bastante recente, então ela é de 1980, por volta disso, que para uma teoria é muito jovem. Então a gente tem aí teorias como é o caso da psicanalítica, que tem aí mais de 100 anos. A gente tem várias teorias que são de um tempo bem maior. Então essa teoria das inteligências múltiplas ela é bastante recente, ainda precisa ser melhor desenvolvida, melhor trabalhada, mas é uma teoria que, ao meu entender, é bastante coerente e que demonstra também, expande um pouco essa ideia de memória ou de resposta rápida como sinal de inteligência, que para mim é mais do que falha aí de acordo com as leituras que eu já venho fazendo há algum tempo e de acordo com a compreensão que eu faço acerca dessas leituras. Espero que vocês tenham gostado dessa temática. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, cliquem em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.